Oi, galera do bem! Hoje eu vim aqui dar algumas dicasinhas básicas para quem está querendo começar a fazer o jejum intermitente. Essa prática tão benéfica para o nosso organismo que não só nos dá muita disposição, muito ânimo, muita saúde, como também vem com um plus muito legal, que é a perda de peso, se feita corretamente. Não é legal que nós iniciemos o jejum intermitente assim de uma vez, querendo fechar 16 horas de jejum, 18 horas, porque a gente não tem ainda, nesse quesito relacionado ao jejum, uma coisa que é muito importante no processo de emagrecimento, no processo de reconhecimento da nossa saúde, de conscientização alimentar, que é o autoconhecimento sobre o jejum. Nós precisamos conhecer o nosso corpo e saber quais são os limites dele naquele momento para que a gente possa fazer um jejum sem passar mal, sem nos sentir irritados, sem achar que o jejum nunca mais, sem nos traumatizar também, né, gente? Porque vamos combinar. O jejum, para quem conhece, para quem pratica, sabe o tanto que ele é bom e o tanto que ele ajuda na qualidade de vida, na longevidade, tá bom? Então, a minha primeira dicasinha para vocês, para que vocês comecem o jejum é: diminua o açúcar. Ué, mas por que diminuir o açúcar? O que tem a ver? Qual é a relação do açúcar com o jejum? Quanto mais açúcar a gente come, mais açúcar a gente quer. Isso aí é uma lei que envolve os hormônios do nosso corpo. Então, se eu como muito açúcar, mais difícil vai ficar para eu ficar um tempo maior sem comer. Então, vamos diminuir o açúcar nas refeições. Tudo passo a passo, tudo devagar. Tire os carboidratos refinados da sua alimentação. Carboidratos refinados são o pão, o macarrão, tudo que vem da farinha de trigo, o pão de queijo, os salgadinhos, o polvilho, a tapioca, e dê preferência aos carboidratos complexos. Isso também vai te ajudar na sua curva entre glicemia e insulina, e você vai sentir menos fome entre uma refeição e outra, o que vai facilitar o seu jejum. Coma também mais fibras nas refeições. As fibras, elas são solúveis e insolúveis, e elas podem ser ter essas duas características, errou, ter essas duas características numa mesma fibra ou não. Mas o importante é que você coloque mais fibras na sua alimentação. Por quê? Quanto mais fibras a gente come, mais saciado nós ficamos, mais lento fica a nossa digestão. E aí, mais intervalado fica também o nosso processo de sentir fome. A outra dica é: dê preferências às gorduras boas. Quais são as gorduras boas? O óleo de coco, a manteiga, a banha de porco, o azeite de oliva extra virgem. Sempre que você for comer, se você puder, dê preferência para cozinhar com a banha de porco, com a manteiga, com óleo de coco. Utilize o azeite nas suas saladas. Isso também vai aumentar a sua saciedade e fazer com que você consiga ficar muito mais tempo sem querer comer novamente. E aí facilita para você poder começar o seu jejum. Outra dica, quinta dica: comece pequeno, um passinho depois do outro, tá? Comece com um jejum de 12 horas. O jejum de 12 horas, ele não é um jejum para quem quer emagrecer. Ele não faz o efeito de emagrecimento, mas ele faz um tremendo efeito benéfico para os seus intestinos, um efeito muito benéfico para o seu cérebro e músculos. Então, e com o intestino trabalhando bem, o seu cérebro num bom funcionamento e os seus músculos bem, você vai ter uma capacidade muito maior para aguentar um jejum num espaço de tempo maior. A outra coisa também que eu quero falar, outra dica é: faça o jejum não todos os dias, vai intervalando. Ah, eu vou fazer o jejum 3 vezes na semana, um dia sim, um dia não, segunda, quarta e sexta. Ah, eu vou fazer o jejum nesse início agora 2 vezes na semana. E aí você escolhe quais são os dias.
A outra dica é: comece a dar intervalos maiores entre uma refeição e outra. Você vai assim treinando o seu corpo a ficar mais tempo sem comer. E às vezes, sem perceber e sem ser tão duro consigo mesmo, você consegue, poxa, tô passando 6, 7 horas sem me alimentar, porque a gente não precisa comer de 3 em 3 horas. Isso é mito. Nós precisamos comer comidas de verdade e precisamos dar descanso para o nosso sistema digestório para que ele se refaça e gere menos inflamação. O jejum é um santo remédio para a inflamação. Uma outra dica também que é muito bacana, depois que você já está aí acostumado a fazer 12 horas de jejum, você pode começar a fazer 14 horas de jejum. 14 horas de jejum com uma janela de 10 horas de alimentação. Com 14 horas de jejum, você já tem o benefício da queima de gordura. Não é tão grande quanto um jejum maior, mas você já tem. Mas mesmo assim, isso não quer dizer que na sua janela de 10 horas de alimentação você vai comer todas as porcarias que aparecerem. Você vai ter que ter limite e vai continuar comendo pouco açúcar, carboidratos complexos, espaçando as refeições. Isso sim vai te ajudar a chegar num patamar de poder fazer um jejum bastante prolongado. Agora deixa eu pegar uma cola. Sim, importantíssimo, gente. Faça de tudo para que você coma a sua última refeição até às 18 horas da noite. Isso vai fazer com que você vá dormir e todo o seu sangue possa contribuir com o seu cérebro e com o seu intestino, revigorando essas partes essenciais do nosso corpo. Hoje nós já sabemos que a maioria ou quase a totalidade das doenças começam no intestino. Então vamos tratar ele bem, né não? E aí depois disso tudo, passado alguns meses nesse treinamento lento, mas continuado, você vai e começa o jejum de 16 horas com uma janela de 8 horas. E aí, esse jejum é um jejum onde você vai poder perder muita gordura e você vai sentir já, através desse processo, que o seu corpo é um outro corpo. Gente, essas dicas são dicas de ouro para quem quer emagrecer lentamente, sem passar fome, sem aquela loucura, tá bom? Anote essas dicas, faça o passo a passo que eu te falei e depois você me conta. Até o próximo vídeo.